Oi, gente, vamos lá. Para essa página, eu resolvi fazer um negócio bizarro, bem esquisito, nada a ver com nada. É bem o meu jeitinho, bem o meu estilo mesmo. Para começar, eu tive a ideia de fazer um desenho com algum cenário, tipo alguém, mas com um fundo, um banheiro, um quarto, enfim. Não tinha pensado ainda nos detalhes, mas eu queria fazer algum cenário no fundo. Porque eu tenho muita dificuldade em fazer, tenho, assim, horror à perspectiva. E sou péssima fazendo coisa em escala. Tipo, eu gosto de fazer, quando eu faço as pessoas, eu faço elas bem grandonas, porque o meu estilo de desenho é muito grande. Tanto que se você me pegar pra desenhar alguma coisa pequena, vai sair feio. Vai sair feio porque eu desenho coisa gigante. Tanto que o meu sketchbook é de 25 por 25 por causa disso, porque eu não sou boa em desenhar coisa pequena. Acho que por falta de prática mesmo. Enfim. E aí eu queria fazer esse cenário. Não tinha ainda muitas ideias. Eu pensei em fazer alguém mexendo numa geladeira, eu pensei em fazer, às vezes, um cenário só de paisagem mesmo, uma paisagem. Mas acabei fazendo um banheiro. Eu olhei algumas referências de alguns banheiros, mas acabei não seguindo muito nenhuma risca, não. Eu só tive algumas ideias gerais mesmo, de onde fica uma banheira, onde fica uma privada, onde fica a pia. E comecei fazendo. Foi bem dificilzinho ali, não sei se vocês separaram agora há pouco, que eu tentei fazer uma pessoa desentupindo o vaso, mas é muito pequenininho pra mim, e é muito difícil pra mim fazer esse tipo de desenho. Então eu achei que tinha ficado ruim ali, acabei apagando. E aí eu continuei a fazer o cenário e deixei a pessoa, né, pra depois, que eu tô fazendo inclusive agora. Porque eu não tinha mais certeza se eu ia fazer ela ou não. Eu tava até considerando deixar, às vezes, só o banheiro, sem uma pessoa, sem nada. Mas deu certo no final. O que eu fiz ali, como vocês estão vendo, eu tô tentando fazer uma pessoa. E eu tava com muita dificuldade em fazer rosto. Gente do céu, como é difícil pra mim desenhar coisa pequena. Tava ficando muito esquisito. E, nossa, criminoso. Tô olhando agora e horrível, péssimo. E aí eu decidi fazer ele com uma sacola na cabeça. E foi daí que as coisas desandaram. Por quê? Porque eu falei, bom, se eu pude fazer uma pessoa com uma sacola na cabeça, vestida com uma roupa social, mas com um shortinho dentro de uma banheira, por que eu não posso deixar o desenho mais esquisito? Minha mente funciona assim. Não sei por que, não me pergunta. E aí, tipo, até aí tá normal, tá um banheiro. E eu comecei a pensar o que eu posso fazer pra deixar isso mais esquisito. E, bom, foi aí que começou. Eu queria fazer um banheiro bem cheio de coisa, sabe? Com bastante coisa mesmo, pra deixar a visão bem lotada. E comecei fazendo uns quadrinhos ali na parede, fiz um armáriozinho ali, um gato na beirada da banheira. E eu fui acrescentando coisa, gente, eu acrescentei tanta coisa. Isso pra pintar foi terrível. Mas a gente chega lá depois. Aí eu fiz um gatinho ali. E como vocês estão vendo, eu simplifiquei bastante meu desenho por causa do tamanho. Eu não desenho 100% assim, né? É um pouco mais detalhado. Mas eu tive que simplificar bastante por causa do tamanho mesmo. Porque senão eu não ia conseguir fazer. Tenho muita dificuldade de fazer coisa pequena. Então foi tudo ficando simplificado. Aí ali em cima acho que cortou um pouco o vídeo, eu peço perdão. Em cima daquele armáriozinho ali, eu fiz uma planta com tentáculos. Vai dar pra ver melhor depois. Não me perguntem, só tava fazendo esquisitice. E ali do lado dela eu fiz um tênis pendurado na parede. E eu honestamente acho que vocês só vão conseguir entender o desenho 100% na hora que eu pintar. De tanta coisa que eu desenhei. Mas enfim. E ali na pia eu tinha pensado em fazer uma meia pendurada, mas eu achei difícil por causa do ângulo. Então eu acabo fazendo outras coisas. Aí vocês estão vendo, eu faço um patinho de borracha, eu faço shampoo, eu faço um taco de beisebol. Por quê? Não sei, eu tava pensando nas coisas mais esquisitas que eu podia pensar que poderia estar no banheiro. E aí eu desenhei. E aí ao invés, por exemplo, ali de uma bola de beisebol, eu fiz um novelo de lã. No vaso sanitário tem alguns adesivos colados. Em cima da pia tem uma caneca de café e uma caixinha de leite. Na pia tem um patinho de borracha. Assim, apenas as coisas mais esquisitas possíveis. Ficou daquele jeito ali. Tem até um tentáculo saindo da privada. Eu vou mostrar isso depois, que eu acho que eu não cheguei a gravar. Eu perdi a gravação. Aí, fechou, né? Terminei a paisagem ali, o fundo, enfim. E eu decidi fazer uma menina ali do lado.
E eu tinha pensado em fazer alguém com, tipo, uma jaqueta aberta, cheia de coisa dentro. Enfim, esse era o plano. E aí acabou que me deram a ideia de fazer uma criança ao invés de um adulto. Então eu cortei essa perna ali embaixo. E foi um pouco diferente do que eu imaginei no início, porque eu tinha imaginado com uma jaqueta. Acaba que eu transformo em outra coisa, vocês vão perceber na hora que chegar lá. Eu me diverti muito fazendo essa criança. Eu geralmente tenho dificuldade em fazer também idades diferentes. Já tentei várias vezes, às vezes sai esquisito, sabe? Quando você faz a criança, ela tá com o corpo gigante, a cara de criança e fica bem estranho. Já me aconteceu. Mas eu fiquei muito contente com essa aí. Então, achei que foi uma vitória essa folha. Aí eu comecei com a roupinha dela, né? E até ali eu não tinha mexido ainda na jaqueta. E esqueci de mencionar que o meu plano era pra dentro da jaqueta, falei que tinha um monte de coisa, eu ia fazer um monte de patinhos de borracha. Falei, Isadora, de onde surgiu a ideia de patinhos de borracha? Minha irmã falou pra mim o quê? Falou, desenha patinhos de borracha. Não me deu um contexto, não me deu nada. E aí eu incluí vários na folha. Eu incluí ali um na pia, né, como vocês viram, um ali na prateleira. E eu pensei em fazer a jaqueta por dentro cheia de patinhos de borracha. Aqueles que, não sei se vocês já viram, que nos Estados Unidos eles têm coleção. E aí tem vários patinhos com tema. Tem patinho cowboy, tem, enfim. Tudo quanto é tema que vocês imaginar. Com chapéu, sem chapéu, com bigode, enfim. Tem um monte, tem até loja que vende só isso. Então eu tava com eles na cabeça. Mas na hora que eu fui fazer a jaqueta dela, eu achei que tinha ficado esquisito, porque ia tampar muito a roupa dela. E eu tinha gostado da roupa como tinha ficado, então eu falei, vou modificar isso aí, vou fazer um cobertor. E foi isso que eu fiz. Eu só coloquei um cobertor nos ombros dela. Achei que ficou um pouco esquisito ali na direita, o caimento dele em cima do ombro. Mas nada assim, absurdo. Então eu fiz esse cobertor cheio de patinhos estampados. E ali em cima eu fiz um outro patinho. Aí embaixo eu tentei fazer várias mãos. Aí você fala, o que isso tem a ver com o resto? Nada. Não tem nada a ver, eu só precisava treinar a mão. E tinha um espaço esquisito ali embaixo. Falei, vou treinar aí. Só que eu tava com dificuldade em fazer mãos ali. Então demora um pouquinho pra eu descobrir o que eu queria fazer. Que eu tô querendo fazer um estilo novo de mão, que é umas mãos mais quadradas, que eu vi umas pessoas fazendo. Eu achei bonito, falei, vou tentar. E, inclusive, eu perdi uma parte ali da gravação. Eu peço desculpa, aconteceu várias vezes nesse vídeo. Perdão. Mas eu enchi ali embaixo de mão, foi só coisas pra treinar mesmo, não foi nada específico. Tanto que eu nem pintei nem nada, eu só deixei do jeito que tava. E aí agora é a parte de contornar. Eu vou deixar vocês assistirem e eu volto na hora que for pintar. Porque essa parte é meio entediante, então eu volto depois. Bom, voltando agora pra parte da pintura.
Eu comecei pintando ela, né? Porque eu achei que o desafio da página era a folha não, o desenho ali do lado. Que, como vocês estão vendo ali, o tanto de detalhe não dá nem pra definir o que é o quê. Mas na hora que pintar vai dar pra definir. Então, vamos por partes. E decidi começar a pintar ela. Eu fiz a jardineira. É uma jardineira ou um macacão isso? Acho que é uma jardineira, né? Quando enfim, tô boiando aqui. E fiz tipo jeans mesmo. Uma coisa que eu não fiquei muito contente com o design dela foi a cor que eu escolhi a blusa dela. Eu acho que eu poderia ter escolhido outras cores. Apesar de ter ficado bonitinho, eu achei que não ornou muito, sabe? Não combinou muito a paleta. Não que tenha feito eu não gostar do desenho, porque eu adorei ele. Mas eu acho que isso poderia estar melhor. Mas isso é uma crítica pra Isadora do futuro pensar sobre as paletas antes de pintar. Porque acabo pintando na hora, assim, eu decido e eu vou. E eu não penso, às vezes, nas coisas que combinam uma com as outras. E aí eu fiz o cobertor de patinhos. Até ali, gente, tá um pouco esquisito. Mas é porque eu ainda não contornei a segunda vez, ainda não fiz os destaques. Então, vamos com calma que vai ficando bom. Como vocês viram ali, eu usei... E eu sempre uso lápis de cor pra dar os toques finais. Quando eu uso marcador, quando eu uso aquarela. Porque eu acho que dá um toque muito bom. Até porque nem sempre a gente tem um tom pra fazer uma sombra direitinho. Ou às vezes pra fazer textura mesmo. Porque de vez em quando fica muito lisinho e aí eu acho que falta uma textura. Eu gosto de uma textura. Engraçado que quando a gente pinta com lápis de cor, a gente quer o menos textura possível, né? Mas tudo bem. É o nosso jeitinho. E aí eu decidi começar a mostrar, né, a segunda line art, né? O segundo contorno. Porque é ali que eu acho que tá destaque. Às vezes eu acabo estragando tudo aí, eu vou dizer pra vocês, já me aconteceu várias vezes. Porque como eu já fiz uma vez, eu tô tentando fazer a segunda vez, eu fico com preguiça. E eu com preguiça é um perigo. É um perigo pra sociedade, porque eu começo a fazer tudo sem pensar nas consequências. Então, às vezes fica um horror, eu passo em cima de linha que eu não deveria ter passado, eu passo torto. Enfim, às vezes eu estrago o desenho nessa parte. Mas tudo bem, acho que nela deu tudo certo. E aí começamos o desafio principal da folha, que é esse caos. A parte boa foi que eu escolhi fazer isso com marcador. Porque se eu tivesse que pintar isso com aquarela, fazendo a tinta pra cada um desses detalhes, eu ia enlouquecer. Eu ia. Não, eu ia ter desistido com certeza. Então o marcador foi a melhor opção mesmo. Bom, a minha lógica foi, vou pintar primeiro as coisas que são de porcelana. É porcelana? Eu acho que é, né? As coisas que são feitas louça que chama, né? Que é a pia, a privada e algumas banheiras. Ou todas as banheiras. Não são todas as banheiras, não. Enfim, tô boiando aqui falando sobre outros assuntos. Eu decidi começar pintando eles de todos da mesma cor, porque, né, faz sentido. Se eu fosse pintar de outras cores ia ficar esquisito. E eu não sei o que deu na minha cabeça pra fazer esse esquema de cores. Até nesse momento aí eu falei, eu fiz alguma coisa muito errada. Porque tava bem caótico. Tava rosa, verde, um tom ali que eu não sei se aquilo é bege, mostarda, enfim. Mas no final eu achei que ficou muito bom. Ali na parede eu fiz um negócio, gente, que tô apaixonada. Eu achei que ficou um charminho. Que foi esses azulejos. Então eu peguei 3 marcadores pra fazer ele. Um mais clarinho, que eu usei ele tipo um xadrez. E depois eu usei 2 mais escuros, um tipo mais escuro que esse que eu usei de base. E um outro mais escuro ainda. Então, eu fui usando... Esses outros 2 mais escuros eu fui usando sem padrão nenhum. Eu simplesmente achei, tipo, vou botar esse aqui e coloquei. Então, foi isso mesmo. Mas eu achei que ficou um charminho tão bonitinho na hora que eu terminei. Ficou realmente uma graça. Mas deu trabalho. Deu bastante trabalho de ficar alternando entre um marcador e outro. Tanto que vocês veem minha mão indo, voltando. Por conta disso. Mas eu achei que valeu super a pena, porque ficou muito bonitinho. Eu nem contornei, porque eu achei que ia perder o charme. Aí eu terminei de pintar ali a banheira por fora, né? Essa parte eu pintei o box e uma parte dele tá fechado. Foi outra coisa que eu fiz, que eu achei que ficou bem legal. Que depois que eu terminei de pintar tudo que tem dentro do box, eu passei um cinza, azul, enfim, um cinza meio azulado. Ali em cima, pra parecer que o box tava fechado, entendeu? Pra não ficar só o mesmo tom.
Então, pra parecer que o box tinha uma cor um pouquinho mais escura. Foi um pouquinho difícil de fazer isso, porque o cinza que eu tinha, cinza azulado, enfim, os tons que eu tinha, não eram tão escuros. E os que eu tinha mais escuro era muito escuro. Então, eu tive que passar várias vezes. E no final, eu acabei fazendo essas listrinhas aí pra demonstrar que era tipo um box mesmo, fechado. Aberto, né? Enfim. Tinha um box ali. Ele tá aberto, mas aquela parte é a parte fechada. Vocês entenderam? Depois eu pintei esses polvos, que, vou admitir, acho que eu errei na cor. Achei que ficou muito chamativo e fora do lugar. Porque já tem tanta cor na folha que eu achei que não precisava de mais isso aí. Eu poderia ter escolhido alguma cor que eu já usei antes, ou alguma cor que não chamasse tanta atenção. Mas tudo bem, e eu tentei incorporar essa cor em outros lugares, como ali no quadrinho, pra não parecer tão discrepante. E depois de pintar tudo, né, que já pintei ali, eu fui só fazendo uns contornos, algumas sombras também com marcador, tudo que eu fui lembrando. E eu fiz aí o segundo contorno, que é o que dá realmente toda a diferença, gente. Toda vez é a minha parte favorita, fazer às vezes o segundo contorno pra perceber como o desenho ficou de verdade. Porque, nossa, depois que eu passo o marcador, eu acho que fica um terror. Mas, aí foi só a parte de contornar de novo, que foi bem chatinha, né? Porque já tinha feito uma vez, então fazer a segunda já tava saturada de fazer isso aí. E fora que é um zebirão de coisas pra pintar. Pintar não, oh meu Deus. Pra contornar. Então, acabou levando tempo, mas eu achei que valeu a pena, que deu tudo certo no final. E eu ouso dizer que foi um dos meus desenhos favoritos. Apesar de coisas que, assim, eu mudaria. Porque eu achei ele tão detalhadozinho, tão bonitinho, achei que a perspectiva não ficou tão ruim. Então, fiquei bem feliz com esse aí em específico. Eu vou tentar fazer mais desses no futuro. E ali em cima eu só pintei o patinho, bem simples mesmo, um amarelo com uma sombra. E acabei não pintando as mãos, porque achei que não era importante o suficiente para pintar. E ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.